É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio em que se baseia esta pré-aula que nós publicamos no portal Escola Dominical. Nossa proposta aqui não é repetir os tópicos da revista. O irmão já lê a revista, já estuda a revista. O irmão está querendo, ao acessar o portal Escola Dominical, ter informações complementares. E essas informações complementares nós escrevemos num texto que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. E é este texto que nós estamos aqui expondo nesta videoaula. Além do nosso texto, os irmãos encontram ainda 4 ou 5 textos a respeito desta lição publicado no portal Escola Dominical. Também os irmãos têm acesso nas redes sociais do portal Escola Dominical a dezenas, e não é força de expressão, são realmente dezenas de videoaulas, de links de videoaulas, de texto de apoio, de slides que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn. Toda semana, um trabalho imenso que o portal Escola Dominical coloca para que os irmãos possam ter acesso a todas as informações da Rede Mundial de Computadores, não só desta lição, mas da lição das outras faixas etárias e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical. O irmão terá que se cadastrar no site do portal Escola Dominical, o cadastramento é gratuito e lá o irmão poderá postar a sua pergunta. Se ainda persistirem as dúvidas, no sábado às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo aqui no canal do YouTube do portal Escola Dominical, o canal Portal EBD, a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, morar aqui ou estiver por aqui, o irmão é nosso convidado. A entrada é franqueada a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Durante a semana também, ouça as leituras diárias, breves comentários em áudio que nós disponibilizamos ao longo da semana nos textos sugeridos das lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e também poderá acrescentar ensinamentos, estudos a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Como dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, a Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, estudando a palavra do Senhor na casa do Senhor. Neste 4º trimestre de 2018, nós estamos estudando o tema As Parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós estamos estudando as parábolas de Jesus e o nosso comentarista é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, pastor presidente das Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná, a República de Curitiba. E hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Perseverando na Fé. Hoje nós iremos estudar a parábola do juiz iníquo, também chamada por alguns como parábola da viúva persistente. E esta parábola, ela só está escrita no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 18, dos versículos 1 a 8. Lucas 18, 1 a 8, é onde nós encontramos a parábola do juiz iníquo, também chamada de parábola da viúva persistente. O
evangelho, segundo escreveu Lucas, é o evangelho que mais parábolas registrou de todos os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Nós já dissemos aos irmãos que só há parábolas nos 3 evangelhos sinóticos. No evangelho, segundo escreveu João, nós não temos parábolas, porque o objetivo de João é mostrar que Jesus é o Filho de Deus e, para tanto, ele narra 7 milagres feitos por Jesus, narra o milagre da ressurreição de Jesus e sermões e discursos do nosso Senhor e Salvador. Já nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos um resumo do ministério de Jesus e Lucas, ele escreve para os gregos. O público-alvo de Lucas eram os gregos. O próprio Lucas é o único escritor do Novo Testamento que não é judeu. Lucas era grego, o médico amado. E para demonstrar que Jesus era o homem perfeito, pois este era o objetivo de Lucas, mostrar Jesus como filho do homem, como o homem perfeito, voltado para os gregos, Lucas só tinha uma forma de mostrar que Jesus era o homem perfeito. Era mostrar que Jesus era perfeitamente sábio, porque a sabedoria era qualidade excelente, era qualidade procurada, buscada e admirada pelos gregos. A cultura grega primava pelo amor à sabedoria. Por isso, a maior contribuição que os gregos deixaram para a humanidade foi a filosofia. Quem é o filósofo? O filósofo é o amigo da sabedoria. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, ele mostra este apreço que os gregos tinham pela sabedoria. Ele diz, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. O objetivo de Lucas é mostrar que Jesus é o homem perfeito. Para ser perfeito, ele tinha de ser perfeitamente sábio, segundo os parâmetros culturais da Grécia. E é por isso que Lucas registra um grande número de parábolas em seu evangelho, precisamente para demonstrar aos seus leitores que Jesus era sábio. E mais do que sábio, era a própria sabedoria. É o que nós lemos lá em Lucas 11 e 49, onde está escrito assim: por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros. Então Lucas chama Jesus aqui de sabedoria de Deus. E mais, mostra que Jesus, ele era sábio desde a mais tenra idade. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, Lucas faz questão de dizer: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, Jesus é apresentado aqui como o homem perfeitamente sábio, como a própria sabedoria. E por isso mesmo, Lucas registra muitas parábolas. E há muitas parábolas que estão registradas em Lucas, mas não estão registradas nos outros evangelhos. É o caso da parábola que nós iremos estudar hoje. A parábola chamada parábola do juiz iníquo, ou por alguns chamada também de parábola da viúva persistente. Já que a personagem boa da parábola é a viúva, então alguns não gostam de chamar esta parábola como a parábola do juiz iníquo, mas sim como a parábola da viúva persistente. Também é uma característica de Lucas, em muitas das parábolas, não em todas, mas em muitas parábolas, Lucas, ao narrar a parábola,
ele já traz qual é o objetivo que Jesus queria ter ao contar esta parábola. Então, dentro do seu público-alvo, que é o público grego, que é o público exigente quanto à lógica, aliás, são os gregos que criaram a lógica, que é uma parte da filosofia, o próprio Lucas faz questão de, no início da narrativa da parábola, dizer qual era o objetivo da parábola. Isso é muito importante, porque aí facilita muito a interpretação da parábola. Porque nos casos em que Jesus não interpretou a parábola, nós temos de fazê-lo. Mas Lucas nos auxilia muito nisso. Por quê? Porque ele mesmo já mostra qual é a verdade espiritual que será alcançada com a parábola. Qual era o objetivo da parábola? Qual era o objetivo de Jesus ao contar aquela parábola? Que verdade espiritual ele queria nos transmitir? Porque nós sabemos que na interpretação da parábola, nós temos que fazer a ligação entre os elementos da parábola e a verdade espiritual que quer ser transmitida. A parábola era um recurso didático. Portanto, Jesus queria ensinar algo. E é este algo que Jesus quer ensinar com o que nós devemos nos preocupar na transmissão da parábola, no ensino da parábola, no aprendizado da parábola. Então nós devemos nos ater a esta verdade espiritual e não nos prendermos a pontos secundários da parábola. E no caso da parábola do juiz iníquo, é isto que Lucas faz. Lucas ele já mostra para nós qual é o objetivo de Jesus quando conta a parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente. Olha o que está escrito em Lucas 18:1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O objetivo de Jesus ao contar a parábola do juiz iníquo era nos falar, nos ensinar sobre o dever que nós temos de orar sempre e nunca desfalecer. E daqui a pouco falaremos sobre o que significa uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quando foi proferida esta parábola? Nós sabemos que no Evangelho segundo escreveu Lucas, ele coloca o ministério de Jesus a vida de Jesus em 3 blocos. Antes do ministério, no ministério na Galileia, o ministério em Jerusalém. Então, Lucas vai trazendo Jesus da Galileia para Jerusalém, onde ele morre, sofre, morre e é ressuscitado. Então, diante desta colocação de Lucas com relação ao ministério de Jesus, e por estarmos no capítulo 18, nós já entendemos que Jesus profere esta parábola quando na parte do seu ministério em Jerusalém, que é para onde se desloca a narrativa de Lucas a partir do capítulo 12 do Evangelho segundo escreveu Lucas. E os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Classen, que publicaram a Bíblia em ordem cronológica, esta parábola ela foi proferida já na fase final do ministério de Jesus. Depois que Jesus ressuscita Lázaro, aumenta a oposição contra Jesus e Jesus se retira de Jerusalém. Vai para uma aldeia chamada Efraim, é o que nós vemos ali no capítulo 11 do Evangelho segundo João,
versículo 45. Versículo 57. Ou 54, desculpe. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com os seus discípulos. Então, neste momento em que ele se retira de Jerusalém para uma aldeia próxima a Jerusalém chamada Efraim, andando com os seus discípulos, ele profere algumas parábolas, entre as quais esta parábola do juiz iníquo. Então nós já vemos que se trata de uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos, no momento em que ele se retira estrategicamente de Jerusalém, antes de voltar para lá e aí ter o seu embate final com os seus adversários. É uma parábola voltada, portanto, para os seus discípulos. Como toda parábola, você pode dizer. Mas, irmão Caramuru, o senhor mesmo disse que a parábola é um ensino que Jesus deu para desvendar aos discípulos os mistérios do reino dos céus. Sim, mas Jesus contava parábolas muitas vezes para todos, como a parábola do semeador, ele contou para toda a multidão, só a interpretou para os discípulos. Esta parábola aqui não, ele só conta para os discípulos. Faz parte daquele grupo de parábolas que Jesus conta quando está retirado com seus discípulos após a ressurreição de Lázaro. Portanto, é uma parábola voltada para os seus discípulos, para um ensinamento de uma verdade espiritual que é peculiar, que é própria dos salvos, daqueles que creem em Jesus, dos filhos de Deus. E qual é o assunto desta parábola? É o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aqui nós aprendemos, em primeiro lugar, que o salvo, o Filho de Deus, não o Filho de Deus, Jesus, mas os filhos de Deus, os que creem no seu nome, aqueles que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus, porque creem em Jesus, como está escrito lá em João 1:12. Aqueles que são adotados filhos de Deus, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba quer dizer paizinho. Nós aprendemos que os filhos de Deus têm deveres. Portanto, ser salvo não implica em não ter de obedecer a regras e a mandamentos. Nós temos deveres. Há muitos que pensam que por estarem na graça de Deus, não estão sujeitos a nenhuma lei, a nenhuma regra, estão aí livres, entre aspas. Acontece que liberdade é uma corda. E como toda corda tem duas pontas. A primeira ponta é o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós pudemos crer em Jesus. Tivemos a liberdade de crer em Jesus. Apesar de nossa natureza depravada, de nossa natureza pecaminosa, Deus nos concede a graça
de podermos escolher e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós pudemos ouvir o Evangelho, ouvir a palavra, receber a fé salvadora e crer em Jesus, apesar de nossa natureza depravada. Então, nós tivemos a livre escolha. Mas a liberdade, e se conhecermos a verdade, seremos libertos do pecado. Nós saímos da escravidão do pecado. Nós agora já podemos falar não ao pecado, porque nós nascemos de novo. Mas esta nova vida está sujeita a regras, porque Deus é soberano e Ele nos dá mandamentos e nós temos deveres a cumprir. E um destes deveres é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E Jesus, o homem perfeito mostrado por Lucas, o homem sem pecado, ele cumpria este dever. Porque nós vemos Jesus orando a todo tempo, a todo momento. Nós vemos Jesus orando. Jesus tinha uma vida de oração. E nós devemos imitá-lo. E se somos filhos de Deus, nós temos o dever de orar. Orar quando? Orar sempre. E nunca desfalecer. São dois deveres que nós temos aqui. O dever de orar sempre e o dever de nunca desfalecer. A parábola do juiz iníquo já nos mostra que a vida debaixo da graça é uma vida debaixo de regras. É uma vida debaixo de mandamentos. Não existe aqui o antinomismo. O que é antinomismo, irmão Caramuru? Antinomismo é a ideia de que não há regras, não há normas, não há leis. Eu faço o que eu quero na hora que eu quero, ninguém manda em mim. Isto não existe na graça. A graça não é confusão. A graça não é antinomismo. A graça tem regras. O apóstolo Paulo, mesmo na carta que ele escreve aos Gálatas, onde ele critica, repudia a conduta dos Gálatas de servirem a Deus seguindo a lei de Moisés, como alguns estavam fazendo, por influência dos judaizantes. Mesmo numa carta em que ele diz que nós não estamos debaixo da lei de Moisés, ele diz que nós devemos andar segundo a regra. Olha o que está escrito lá em Gálatas capítulo 6. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, Paulo, mesmo criticando os judaizantes, ele diz que nós estamos debaixo de uma regra. Em Atos, no capítulo 1, isso fica bem claro. No versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus deu mandamentos aos apóstolos. E nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Portanto, há mandamentos de Cristo, dados pelo Espírito Santo à igreja. Não estamos sem regras. Estamos debaixo da autoridade de Cristo, que nos manda fazer certas coisas. Uma delas é o dever de orar sempre. Eu sempre tenho de orar. Eu só vou parar de orar quando eu passar para a eternidade. E Jesus ainda fixa um período mínimo de oração. Porque lá
no jardim do Getsêmani, quando Jesus orava, ele perguntou a Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo? Ou seja, Jesus considera que uma hora de oração é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Uma hora de oração. Porque Jesus disse para Pedro: nem uma hora pudeste velar comigo? Então nós temos aí o dever de orar sempre. E infelizmente muitos irmãos não têm cumprido este dever da oração. Não oram. Mas Jesus contou esta parábola para nos ensinar que nós temos o dever de orar sempre. Mas nós temos um outro dever, que é o dever de nunca desfalecer. O que é desfalecer? É desanimar, é perder as forças, é perder o ânimo, é não querer prosseguir. Nós nunca podemos desanimar, nunca podemos perder o ânimo, nunca podemos parar a nossa caminhada espiritual. Jesus conta esta parábola do juiz iníquo ou da viúva persistente para dizer que você deve orar sempre e nunca desfalecer. E aí nós temos um terceiro aprendizado. É que a vida espiritual é uma continuidade. Nós não temos uma vida espiritual pontual, de momentos de euforia, de momentos de poder, de momentos de unção. A nossa vida espiritual é uma vida, e como toda vida é algo contínuo, algo permanente, algo perene. Por isso que eu tenho que orar sempre, e por isso que eu tenho que desfalecer nunca. Quando Jesus usa as expressões sempre e nunca, ele está dizendo que há uma continuidade. Então, já no objetivo da parábola, que nos é revelado por Lucas, nós temos 3 importantes lições. Primeira, de que o Filho de Deus, o salvo, ele tem deveres, ele está debaixo de regras e de mandamentos, que a graça contém sim regras. Segundo, que o crente, o salvo, ele jamais pode deixar de orar. Ele tem que orar sempre. E ele nunca pode desanimar, nunca pode parar. E o terceiro é que a vida espiritual, ela é uma continuidade. A vida espiritual é uma permanência. Eu não vivo de momentos, mas eu vivo permanentemente em comunhão com Deus. E qual é esta parábola? Qual é a narrativa? Qual é a história que Jesus conta para nos ensinar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer? Ele diz que havia na cidade um certo juiz. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E essa certa viúva ia ter com este juiz, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis fazer justiça. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E aí disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos,
que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E assim, Jesus encerra esta parábola. A primeira personagem desta parábola é o juiz iníquo. Iníquo quer dizer o juiz injusto, o juiz que não faz justiça. Era uma certa cidade e havia ali um certo juiz. A expressão que Jesus usa, uma certa cidade, nos permite inferir que se tratava de uma cidade pequena, uma cidade que não era das maiores. E muito provavelmente, portanto, este era o único juiz da cidade. É como hoje, as cidades pequenas, quando tem um juiz apenas. Portanto, aquele juiz, ele era a única pessoa que poderia fazer justiça naquela cidade. Os juízes costumavam ficar à porta da cidade para ser procurado pelos cidadãos para que julgasse as causas que lhe viessem ao conhecimento. Não eram muitos os juízes e muitas vezes havia, pelo menos no Antigo Testamento, os juízes eram até itinerantes, né? Ou seja, eles iam de lugar para fazer justiça, porque não era toda a cidade que tinha juiz, e os juízes, então, que existiam, normalmente levitas e sacerdotes que conheciam a lei, perambulavam pelas vilas, pelas aldeias, para resolverem os casos que lhe fossem trazidos. Então, aquele juiz, pela expressão que Jesus usa, era a única pessoa a quem se podia recorrer para fazer justiça. Era a única autoridade. Não tinha saída. Só se faria justiça através daquele juiz. E este juiz, Jesus faz questão de dizer que, embora tivesse a incumbência de ser juiz, e, portanto, fosse da sua obrigação, do seu dever, o seu trabalho fosse aplicar a lei, fazer justiça, era exatamente isto que ele não fazia. Jesus disse que ele não temia a Deus e nem respeitava os homens. Quando Josafá instituiu juízes para perambularem perante Israel, para aplicar a lei, para fazer justiça, ele avisou os juízes que eles deveriam ser cuidadosos na aplicação da justiça. O texto nos diz o seguinte: segundo Crônicas, capítulo 19, versículo 5. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. E disse aos juízes: vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem aceitação de pessoas, nem aceitação de presentes. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Então era primordial para um juiz em Israel, em primeiro lugar, ter temor ao Senhor, temer a Deus, saber que ele estava aplicando a lei de Deus,
que ele tinha esta responsabilidade e seria cobrado por Deus sobre isso. Mas Jesus disse que este juiz, a primeira coisa que ele não tinha era o temor do Senhor. E quem não teme a Deus, irmãos, não teme a ninguém. Quem não teme a Deus, quem não reverencia a Deus, quem não respeita a Deus, não respeita ninguém. Tem uma vida desmantelada, não tem escrúpulos, não tem limites. E era o que acontecia com este juiz. Ele não temia a Deus, que era o primeiro requisito que deveria ter um juiz em Israel. Temer a Deus, saber que estava aplicando a lei do Senhor e que o Senhor estava com ele em todo julgamento que ele fosse fazer. Mas aquele homem não temia a Deus. Então, para ele não havia limites, não havia escrúpulos. Muito provavelmente era o único juiz da cidade. Era a autoridade absoluta. Ninguém podia contra ele. Ninguém podia contrariá-lo. E ele não temia a Deus. Portanto, ele era a única fonte de justiça da cidade. E não faria justiça. Não tinha quem o fizesse fazer justiça. Ele não temia a Deus. E todos o temiam. Todos tinham medo dele. Porque ele era poderoso. E mais ainda, a Bíblia diz que ele não respeitava os homens. Quem não teme a Deus, irmãos, não respeita os homens. Porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Quem não teme a Deus, não respeita o homem. É por isso que os dois grandes mandamentos estão interligados. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quem ama a Deus, ama o próximo. Quem não ama a Deus, quem não teme a Deus, não ama o próximo, não respeita o próximo. É por isso, por exemplo, que os regimes comunistas que se estabeleceram no mundo, em muitos países no século XX, e hoje ainda persistem em alguns poucos países, os regimes comunistas, eles não respeitam o ser humano. Os países comunistas foram os que mais mataram milhões e milhões de pessoas. Só a União Soviética matou 37 milhões de cidadãos. A China matou mais de 60 milhões de cidadãos. E por que esta matança? Porque eles não respeitam o ser humano. E por isso, não tem nenhum valor pela vida de um ser humano. E por que eles não respeitam o ser humano? Porque eles não respeitam a Deus. Eles dizem que Deus não existe. Eles não temem a Deus. São ateus. E o resultado de não temer a Deus é não respeitar aos homens. Então, se este homem não temia a Deus e não respeitava os homens, não havia a menor chance, a menor dúvida de que não se teria justiça naquela cidade. Não se tinha justiça naquela cidade. Alguém, para conseguir uma sentença favorável, iria certamente corromper aquele juiz. Iria certamente subornar aquele juiz. Porque aquele juiz só funcionava a esta base. Por quê? Porque ele não temia Deus nem respeitava os homens. Portanto, a justiça naquela cidade era impossível. Mas tem a segunda personagem da parábola, que é a viúva persistente. O nome, a colocação dela como viúva já mostra a situação periclitante em que se encontrava aquela mulher. Ela era viúva. E a viúva é o símbolo da pessoa desamparada, da pessoa necessitada, da pessoa carente na sociedade judaica. O próprio Deus disse que ele era o juiz, o Deus dos órfãos e das viúvas. Por quê?
Porque, irmãos, nós estamos numa sociedade patriarcal, onde só o homem trabalhava, onde a mulher vivia dependendo economicamente do homem. Não havia como uma mulher trabalhar fora, como acontece hoje. Ela dependia do sustento do homem. Quando ela se casava, ela primeiro dependia do pai, depois ela se casava, dependia do marido. Se o marido morresse, ela ficava desamparada, porque ela não tinha fonte de renda e nem tinha como obter o seu sustento. Ou ela voltaria para a casa do pai, se o pai ainda estivesse vivo, ou seria sustentada por algum filho, se tivesse condição para. É o que acontece, e o próprio Lucas, ele fala da viúva do filho de Naim, da viúva de Naim, né? Que estava desesperada porque tinha ficado viúva e agora o seu filho morria e ela ficava sem condição de sobreviver, sem nenhuma condição de subsistência. Então esta cidade, que já era uma cidade pequena, pelo que a gente pode inferir, tanto que tinha um juiz só, eu tinha uma viúva. Uma viúva é uma pessoa desamparada, que dependia da caridade pública, sem recursos, e que ainda tinha um outro problema. A Bíblia diz que tinha um adversário que já estava praticando um ato injusto. Tinha-se um adversário que naturalmente, se a Bíblia fala que é um adversário, era um homem, estava numa situação social mais privilegiada que a da viúva. A viúva estava ali na situação mais baixa da sociedade. Tanto que o próprio Deus diz que ele era o juiz do órfão e da viúva. O próprio Deus havia estabelecido algumas normas para permitir o sustento dos órfãos e viúvas, como, por exemplo, a lei da respiga. Aquilo que fosse colhido e caía no chão, devia ser mantido no chão para poder ser colhido pelos necessitados, entre os quais os órfãos e as viúvas. Olha o cuidado de Deus para com as viúvas, porque sabia que na sociedade judaica não havia lugar para a viúva se sustentar. Ela era a parte mais pobre, a parte mais necessitada da sociedade. E esta viúva, além de tudo isso, ainda tinha um adversário que estava fazendo injustiça contra ela. Alguém que estava numa situação privilegiada, melhor do que ela na sociedade, porque ela era a pior situação. E aquela mulher dependia daquele juiz. Aquele juiz mau. Aquele juiz que não fazia justiça. Aquele juiz que só se sensibilizaria se lhe fossem oferecidos presentes, recursos. Olha, aquela mulher não tinha sequer condições de se sustentar. Que dirá de oferecer algo ao juiz para que julgasse a seu favor aquela causa? Essa era a situação da viúva persistente. Mas ela vinha ter com o juiz na porta da cidade para falar com o juiz e pedir para o juiz que fosse feita justiça para ela. Não era fácil aquela mulher chegar até o juiz. Se é verdade que o juiz não ficava, como hoje fica, em gabinetes, com segurança e tudo mais, e o acesso a ele é praticamente impossível, se não era como hoje, o fato é que o juiz era temido por todos, era um homem inescrupuloso, que não temia a Deus nem respeitava os homens, e a viúva era da ralé da sociedade. Era uma pessoa
absolutamente insignificante segundo os padrões sociais. E isso nos permite mostrar que não era fácil aquela mulher conseguir ter acesso ao juiz, mas ela se esforçava, ela não desistia, e ela sempre ia ao encontro do juiz, pedindo a ele que lhe fizesse justiça. E naturalmente que o juiz nem ligava para ela. Naturalmente que o juiz não tinha a mínima vontade de fazer justiça, pois aquela mulher nada lhe poderia oferecer em termos de suborno, aquela mulher nada significava em termos sociais, e ele não temia a Deus nem respeitava os homens. E aquela viúva sabia quem é aquele juiz. Todo mundo sabia que aquele juiz era venal, que aquele juiz não temia a Deus, que aquele juiz não respeitava os homens. Todos tinham medo daquele juiz. Quantos não devem ter dito àquela mulher, deixa isso para lá, você acha que esse juiz vai te atender? Mas ela insistia, ela nunca desistiu. Ela todas as vezes via pedir justiça ao juiz iníquo. E um dia, o juiz não aguentou mais a insistência. Ele não suportou mais. E ele disse consigo mesmo, olha, eu não sou de fazer justiça, eu não quero fazer justiça, eu só ajo por suborno, mas eu não aguento mais esta mulher. Eu vou fazer justiça para que ela não me importune mais. A insistência da viúva foi tanta que ele fez justiça para aquela mulher. E lhe deu ganho de causa, para que ela não viesse mais a molestá-lo. E Jesus então diz, olha, se o juiz iníquo, e o juiz iníquo aqui, irmãos, representa o sistema injusto do mundo. O mundo está no maligno. O mundo está na injustiça, na iniquidade. Nós não devemos procurar ou aguardar que o mundo faça justiça, porque o mundo está no maligno, o homem está sob o domínio do pecado, e a Bíblia diz que todo pecado é iniquidade. É o que você encontra lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A iniquidade, a injustiça é o pecado é injusto, é injustiça. Por isso todo mundo, todo sistema de governo que nós vivemos, ele é injusto. Existe uma injustiça social que é inerente à humanidade. Esta injustiça somente será retirada no reino milenial de Cristo, quando Jesus instaurará a justiça. Ele instaurará a justiça. Essa justiça que nós queremos hoje, essas melhores condições de vida que nós queremos hoje, e tudo isto só virá no milênio. É o que está escrito lá no Salmo 85, versículo 10. Salmo 85, versículo 10. A misericórdia e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Isso aqui é um salmo profético que descreve o milênio. No milênio, Jesus, ao instalar o seu reino, trará justiça e paz sobre a terra. Mas, por enquanto, o sistema judicial é injusto. O sistema judicial traz iniquidade, porque ele está contaminado pelo pecado, dominado pelo pecado. É isso que representa o juiz iníquo. Mas no mundo em que nós vivemos, dominado pelo pecado,
dominado pelo maligno, se insistirmos, conseguiremos a realização de ações justas, assim como a viúva persistente conseguiu que aquele juiz lhe fizesse justiça contra o seu adversário. Que dirá se nós clamarmos a Deus de dia e de noite, se nós cumprirmos o nosso dever de orar sempre e nunca desfalecer? Se com o juiz iníquo aquela viúva teve sucesso, como é que um filho de Deus, que cumprir o dever de orar sempre, que nunca desfalecer, não vai deixar de ser atendido por Deus, que é justo, ao contrário do juiz iníquo? Abraão, ele conhecia este caráter de Deus, ele era amigo de Deus. E quando Deus lhe disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim, confiando na justiça de Deus, Abraão intercede pelos sodomitas, gomorritas, zeboimitas e adimaitas. Olha o que disse Abraão, lá em Gênesis 18, 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. E Abraão continuou pedindo a Deus, só que parou de pedir quando chegou ao número de 10 justos. E diz o ex-chefe da Igreja Romana, o Papa Emérito Bento XVI, num estudo que ele fez a respeito desta oração de Abraão, que por ter Abraão parado de orar nos 10 justos, por isso que Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim foram destruídas. Porque se ele tivesse continuado e chegado ao número de 1 justo, Deus atenderia e não destruiria Sodoma e Gomorra por causa de Ló. Porque Ló era o justo que existia na cidade de Sodoma. Mas Abraão parou a intercessão nos 10 justos. É por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Jesus diz: orem, orem, porque Deus é justo juiz. Ele fará justiça. Mas é preciso orar sempre e nunca desfalecer. Ter a persistência da viúva. Ter a confiança da viúva. A viúva, ela pedia ao juiz, que era iníquo, mas ela confiava em Deus, que estava acima do juiz. Não se esqueça, eu disse aqui, Josafá disse que no momento em que o juiz praticasse justiça, o Senhor estaria no negócio do juízo. E era em Deus, que é o juiz dos órfãos e viúvas, que ela confiava. E ela confiava tanto em Deus, que sabia que Deus iria demover o coração daquele ímpio juiz para lhe fazer justiça. Ela possuía esta consciência, esta confiança. E é por ter esta confiança que ela obteve a vitória.
E nós, como filhos de Deus, devemos também ter esta confiança. Saber que Deus está pronto a nos atender. Se o pedido for da vontade dele, irá se realizar. E nós não podemos desanimar, não podemos parar. Aquela viúva só parou no dia em que o juiz lhe fez justiça. Nós devemos parar de orar só depois que o Senhor agir. Quando o Senhor resolver o problema, então nós devemos fazer a última oração, que é a oração de agradecimento. Mas nunca devemos parar de orar enquanto Deus não agir. Logicamente, se Deus também nos mandar parar de orar, ou responder negativamente, nós devemos nos afeiçoar, nos amoldar à vontade de Deus. Mas devemos orar sempre e nunca desfalecer. Abraão parou nos 10 justos e os sodomitas, gomorritas, zeboimitas e adamaitas não foram salvos. Nós não devemos parar. Devemos demonstrar a nossa fé em Deus. A oração persistente, ela prova que nós confiamos em Deus. Ela é uma prova da nossa fé em Deus. Aquela viúva persistente, repito, ela não parou de pedir ao juiz, porque ela confiava em Deus, que estava presente em todo o negócio do juízo. Temos tido esta fé, e é por isso que Jesus termina a parábola dizendo: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Nós temos que ter fé em Deus. Saber que Deus é o justo juiz. Aquela viúva pedia a um juiz iníquo, mas nós pedimos a um Deus justo, a um Deus fiel, a um Deus que nos ama, a um Deus que tem misericórdia de nós, que derramou da sua graça sobre nós, que demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. O tempo não é motivo para nós desanimarmos. É verdade que a Bíblia diz que a esperança demorada enfraquece o coração, mas nós temos de nos fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Devemos saber que Deus tem o seu tempo e que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Por isso não nos cabe estabelecer o tempo da resposta da nossa oração. Nos cabe estar além do tempo, continuamente orando, sempre orando, nunca desfalecendo. Quando Jesus fala que eu tenho que orar sempre e que eu nunca posso desfalecer, Deus está dizendo que eu não posso me deixar levar pelo tempo. O próprio Jesus disse: Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, ainda que eu ache que Ele esteja demorando, ainda que eu ache que já passou o tempo, não cabe a mim estabelecer isto. Ele é fiel e Ele fará justiça. É isto que Jesus nos ensina. Confiemos em Deus, oremos sempre e nunca desfaleçamos, porque nós temos este dever e não temos um juiz iníquo para nos atender. Nós temos o justo juiz da terra ao nosso favor. Amém.